Então bora lá. A história de hoje é a de um nó. Um nó na garganta que insiste em apertar na hora H. E eu sei que muitos de vocês vão se identificar. Porque a gente não precisa mais carregar sozinho o peso de ser forte o tempo inteiro, né? Escondendo quem a gente realmente é. Ele era um cara, vamos chamá-lo de Marcelo, Marcelão, o Bravo. 30 e poucos anos, bem sucedido na carreira, bom filho, bom amigo. Todo mundo gostava de estar perto de Marcelo, né? E à primeira vista, a vida de Marcelo era daquelas que a gente olha e pensa, putz, o cara é perfeito, mano. Mas por dentro, a guerra dele era bem sutil, bem silenciosa. Uma batalha diária para lidar com uma coisa que para ele era um bicho papão. A tal da vulnerabilidade. Marcelo cresceu ouvindo que homem não chora, homem não tem que chorar. Homem resolve, homem aguenta, homem é bructossauro, rex. E ele levou isso a sério demais. Ele reprimia tudo, as frustrações no trabalho, a saudade da avó, tá ligado? Ele não podia nem demonstrar que tava com saudade da avó, que já se foi. E a insegurança antes da reunião importante, antes de qualquer coisa, ele sempre ficava com nó na garganta. Tudo ficava ali, preso. Mas lá na garganta dele tinha um lugar favorito pra aparecer, tá ligado? Que era nos relacionamentos amorosos. Ele namorou a Sabrina por 3 anos. 3 anos de puta relacionamento bom, tá ligado? Estável, com carinho, risada, planos, viagens. A Sabrina era tudo que ele sempre quis. Inteligente, bonita, divertida, parceira. E o Marcelo sabia disso. Ele sabia que estava bem acompanhado, ele sentia isso. O problema é que ele não conseguia dizer isso. Não conseguia expressar nada. O que sentia de verdade. Ele não conseguia se abrir sobre os medos dele pra ela. Não conseguia nem falar um eu te amo espontâneo. Porra, Marcelo, aí fica difícil, cara. Pô, calma aí. Sabe, não é que ele não quisesse. Era como se na hora que a palavra ia sair, na hora que o sentimento chegava na ponta da língua, uma parede invisível se levantava, uma muralha, o cara entrava num domo, ele ficava travado, era um bloqueio. Ele tentava, mas a voz travava. O coração dele chegava a acelerar, o famoso nó na garganta apertava, e a palavra simplesmente sumia. A Sabrina sentia isso, claro. Ela não era boba, ela percebia. Ela sabia que tinha algo de errado. E ela perguntava, Marcelão, tá tudo bem? Você parece distante. E ele, com aquele sorriso forçado, né, sempre repetia, tá tudo ótimo, tô de boa, amor, só tô cansado. E ela acreditava, por um tempo, mas a ausência de conexão mais profunda, de uma vulnerabilidade mútua, começou a abrir um abismo entre eles. A guerra do Marcelo não era externa com a Sabrina, era uma guerra interna. A guerra dele era contra a própria couraça, né? A própria armadura que ele construiu. Ele tinha medo. Medo de quê? Medo de ser visto como fraco, como bobo, de não ser o homem, o bravo, o valente, né? Que ele achava que ele deveria ser. Medo de se expor, né? E ser ferido. E esse medo paralisava ele, mesmo com a pessoa que ele mais amava. Até que um dia, a Sabrina cansou. Cansou de vez, não quero mais saber de Marcelo, não é possível, porra, eu tô namorando com um zumbi. O cara não fala, o cara não demonstra sentimento, pô, será que ele tá vivo? Né? E não de amar o Marcelo, tá ligado? Que ela cansou, mas de lutar sozinha por uma intimidade que ele não conseguia oferecer. Ela sentou com ele, os olhos cheios d'água e disse, Marcelo, eu te amo, sinceramente, mas eu não consigo mais. Eu sinto que eu estou amando um fantasma. Eu não te conheço de verdade. E eu preciso de alguém que me mostre quem é por inteiro. E aquilo atingiu o Marcelo com um soco no estômago, sabe? Eu acho que ele não estava pronto pra uma coisa dessa. Enfim, Marcelo, né? O nó na garganta não tava lá mais.
só o vazio. Ele sentiu tudo que nunca tinha conseguido expressar ao mesmo tempo. Porque era a dor da perda iminente, o arrependimento, o medo de ficar sozinho. E ali na frente da Sabrina, vendo a relação deles desmoronar, o nó deu uma afrouxada. E não foi uma quebra dramática, sabe? Não foi um choro convulsivo. Foi só um pequeno tremor na voz. E ele conseguiu dizer pela primeira vez: "Aí, Marcelo, pela primeira vez, a verdade que estava presa há tanto tempo. Eu tenho medo, Sabrina. Medo de te perder. Medo de te decepcionar. E eu não sei como ser vulnerável. Eu não sei como demonstrar o que eu sinto. Eu te amo. Me perdoa." Bom, foi pouco, foi um sussurro, mas foi o suficiente. A Sabrina não voltou com ele naquele dia. O relacionamento terminou, mas algo dentro do Marcelo desarmou. Ele viu que o medo de se expressar tinha custado o que ele mais valorizava. A guerra do Marcelo não acabou ali. Ele só mudou de fase. A perda da Sabrina foi dolorosa, sim, mas também foi um despertar, sabe? Foi a primeira vez que ele sentiu na pele o preço de não se expressar, de viver atrás daquela armadura. E foi a partir dessa dor que ele decidiu lutar de outra forma. Ele começou a terapia não para consertar o passado, né, mas para construir um futuro diferente. Começou a se olhar, a desarmar cada camada daquele escudo pesado, e ele entendeu que a verdadeira força não está em reprimir, mas em sentir, em reconhecer o nó, entender por que ele aperta e em buscar ferramentas para desatá-lo. A verdade é que nós homens, né, a gente é ensinado a ser rocha, né? A gente é ensinado a ser como pedra, durão, o brabo, o Rambo, o Bradock. A gente é acostumado a ver super-herói, né, a ser inabalável. Mas a vida real, ela não é assim, né, galera? A vida real, ela tem perdas, tem medo, tem paixões, tem vulnerabilidades. E a guerra de encontrar a paz com tudo isso. Muitas das vezes, começa quando a gente finalmente permite que o nó na garganta afrouxe. É um convite à coragem de ser vulnerável, sabe? De se expressar, de lutar por uma paz que vem de dentro. Mesmo quando o mundo insiste em te colocar à prova, o Marcelo está nesse caminho. E ele está, aos poucos, encontrando a sua paz. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do Em Paz na Guerra. A história do Marcelo é um lembrete, né? Você não precisa carregar sozinho o peso de ser forte o tempo inteiro, cara. Abre essa boca, conversa com alguém. O caminho para a paz, ele começa quando a gente se permite ser autêntico, a enfrentar as nossas guerras internas. Então, amigo, se essa história te tocou de alguma forma, ou em alguma guerra que você trava, compartilha aí esse refúgio com algum amigo seu, com algum brother, né, que também tá lutando aí em silêncio, porque junto a gente constrói essa comunidade, tá? Para poder continuar essa conversa, siga a gente lá no nosso Instagram, tá? Em Paz na Guerra. Também se inscreva aqui no nosso canal, né? No Spotify, no YouTube, por onde a gente estiver. Nos acompanhe o nosso conteúdo. A guerra tá dentro, mas a paz também está.